O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o espaço fiscal do Brasil para fazer novos programas com o objetivo de estimular a economia sem nenhum corte com outras despesas é pouco ou nenhum. A gente está vendo a notícia aí no site da CNN. Campos Neto disse acreditar que há um espaço limitado, mas diz que deve se estudar o que pode ser feito. A declaração foi feita numa conversa virtual com investidores estrangeiros, promovida pelo Observatory Group. Segundo ele, a prorrogação ou reformulação de medidas como o auxílio emergencial exige uma contramedida para mostrar ao mercado que há necessidade de gastar um pouco mais, mas que medidas estão sendo tomadas para frear um crescimento de despesas futuras. A gente lembra, que ontem o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o governo trabalha para renovar o benefício social. Vamos falar com o Yuri Pita? Vamos conversar com o Yuri Pita, que vai comentar a votação desse projeto para dar autonomia ao Banco Central. Yuri, que a gente sabe que deve passar. Qual que é a expectativa? Há uma expectativa de votação expressiva, Roberta. Eventualmente, ainda hoje, depois de aprovado esse requerimento de urgência, ou no mais tardar de amanhã. Fala-se aí em mais de 300 votos. E por que isso? Para dar um sinal claro para o mercado, para a sociedade, de aderência das pautas, da agenda econômica como uma prioridade da Câmara dos Deputados neste momento. E tudo foi pensado, articulado, para ser o mais célere possível. Tanto que o relatório do deputado Silvio Costa Filho mantém a essência do que veio do Senado, a partir de uma proposta do senador Plínio Valério, do PSDB de Amazonas, e o deputado Silvio Costa Filho preparou um relatório para que o texto aprovado na Câmara não precise voltar para o Senado, possa ir direto à sanção do presidente da República. Vale a gente observar que o Brasil, embora tenha um regime de meta inflacionária, ele é um dos poucos países que tem esse regime de meta, se não único, mas não tem essa autonomia do Banco Central determinada de forma oficial, clara, por força de lei. Ela acaba sendo seguida muito mais ao sabor do governo de plantão, e houve momentos em que isso não foi tão respeitado assim. O episódio que o mercado financeiro mais se lembra e recorre como exemplo da necessidade de se formalizar a autonomia do Banco Central foi o primeiro mandato ali do governo Dilma Rousseff, quando o presidente do Banco Central na época era Alexandre Tombini, e viu-se ali um excesso de interferência do governo para um controle que foi considerado artificial da inflação naquele momento. Outro ponto que é importante a gente destacar sobre o conteúdo do projeto é que continua sendo a meta, o objetivo fundamental do Banco Central, a estabilidade de preços, ou seja, controlar a inflação no país, mas há outros objetivos considerados secundários, só que eles não vão ter um número concreto, uma meta numérica para ser cumprida pelo Banco Central. E isso equivale falar principalmente do pleno emprego, ou seja, é papel do Banco Central ajudar a fomentar o pleno emprego no país e também a suavizar, como é que é o texto legal diz, suavizar as oscilações do crescimento econômico, ou seja, quando o país enfrentar uma recessão, o Banco Central tentar atuar de forma a amenizar o máximo possível a recessão no momento de baixa da economia.